Vamos mentalizar a figura amorável do Mestre Jesus. Vamos conversar com Ele. Querido e amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse instante de paz, tranquilidade, harmonia e união, tão raro em nossas vidas agitadas, em que nos reunimos para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos. Aqui estamos, Mestre querido, em teu nome, da Mãe Santíssima, do nosso Pai amado. E nós te pedimos as bênçãos para esse instante e que as vibrações deste momento de aprendizado e de boas vibrações possam irradiar e alcançar todos os lares desta região, alcançar o lar de cada um aqui presente. Assim, Mestre, que o Senhor possa nos abençoar, que sejamos instrumentos da Tua luz, da Tua paz e do Teu amor. E com a Tua oração, possamos iniciar os nossos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de convivência familiar. Você já parou para pensar que quase toda a nossa estrutura vem da estrutura familiar de onde viemos? Já pararam para pensar o quanto nós repetimos padrões com a família que construímos a partir dos padrões da família que nós nascemos? Sendo que, na verdade, muitas vezes a gente fala assim, não, a minha família vai ser de outro jeito. E quando você menos percebe, você está repetindo os padrões da família sua ou do seu companheiro, da sua companheira. Mas o que nós vamos falar hoje, nesta noite maravilhosa, chuvosa, já dou parabéns aí para quem driblou aí essa chuva, chegou até aqui. Eu já trago uma visão, e nós vamos precisar dessa visão a respeito da família, que ela é o laboratório divino para burilar o espírito. Burilar no sentido mesmo de buril, sabe? Aquela ferramenta que transforma pedra bruta em diamante. É por aí, mais ou menos isso. Mas no final dá tudo certo, gente. E segundo Emmanuel, é na família onde se exercita o amor, a paciência e o perdão. Eu vou pedir para vocês repetirem essas 3 palavras, porque nós vamos precisar delas no decorrer desta palestra. O amor, a paciência e o perdão. Quais são as 3? Amor, paciência e perdão. Precisamos desses 3? Dos 3, qual é o mais difícil, o mais complexo de se desenvolver na família? A terceira, perdão? Não é a paciência, não? Bom, vamos lá. Mas também eu gostaria que vocês guardassem 3 virtudes importantes que vamos precisar muito também no decorrer dessa palestra, porque é a família que é essa ferramenta divina para desenvolver a humildade, a disciplina e a coragem. Sempre que você passar por algum desafio na família, converse com Deus e fala assim, Senhor, eu entendi. O Senhor quer que eu desenvolva a humildade, a disciplina ou a coragem? Por isso que eu vou pedir para vocês repetirem também essas 3.
humildade, disciplina e coragem. A partir de hoje, vocês vão começar a perceber que cada momento da vida familiar, a começar a partir de hoje, que vocês já sabiam isso, eu só estou despertando, você vai se lembrar de mim. Deus, o que o Senhor quer que eu desenvolva nessa situação? Humildade, disciplina ou coragem? Qual o mais difícil dos três? A humildade? Ou é a disciplina? Emmanuel já falou para Chico, né? O que precisava para ele desenvolver bem a mediunidade dele? Quem se lembra? Disciplina? Disciplina? Disciplina. Muito bem. Mas há vários estudos, né? Vários pensadores, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, enfim, cientistas, que tentam entender a questão da família, e é claro, há vários estudos a respeito, mas eu trouxe essa do nosso ilustre Sigmund Freud, que diz o seguinte, que a família é o refúgio da alma, olha para isso, o porto seguro em meio às tempestades da vida. É o que deveria ser, não é verdade? Mas não é, gente? O que é melhor? Sua casa, o trânsito ou o local de trabalho? Onde que é mais um refúgio de alma? Não é em casa? Então, é assim que tem que ser. Esse é o lugar onde nós construímos, onde nós colocamos a nossa alma, as nossas expectativas. E é nesse lugar que deve haver o máximo de intenção de evolução. E aí? Será que existe alguma receita, uma receita pronta, assim, algo que... um contrato? Quando vocês se casaram... Deixa eu ver, quem é casado aqui? Vou falar dos casados. Quando vocês se casaram, quando eu me casei, eu assinei lá no cartório um documento para certidão de casamento. Todos vocês assinaram, não é? Muito bem. Mas nós assinamos um contrato, igual contrato de empresa, que tem nas cláusulas, contratante, contratada, artigo 1, 2, 3, tem parágrafos? Pois deveria ter. O que cabe a cada um fazer. Quando meu filho foi se casar, eu tentei fazer um contrato junto com ele, para ele entender, né, junto com a sogra, colocando pitaco, né? Não é fácil, gente. Eu não consegui terminar esse contrato. Ele está rascunhado lá no computador. Sabe por quê? Porque, às vezes, o que a gente chama de contrato de relação, ele vale de uma forma para os primeiros anos, mas as pessoas mudam. E ainda bem que mudam. Não é? Porque nós evoluímos, somos seres em evolução. Então, quando eu vejo às vezes, um cônjuge dizendo para o outro assim, você não é mais o mesmo. Quando eu casei com você, você era assim, agora você não é desse jeito. Mas as pessoas mudam. Ou assumem um personagem e depois de um certo tempo, o personagem não é sustentado, né? Então, eu vou trazer para vocês o que eu observei nesses 35 anos de casada, com o mesmo marido, anotem aí, né? Com o mesmo marido, tendo 2 filhos e 2 netos. Mas também trabalhando fora, mantendo a casa, né? Eu contei com uma ajudante em casa, então eu faço palestras para casais já há muito tempo, e eu não contava esse detalhe. Então eu falava assim, toda orgulhosa, né? Casada, com 2 filhos, trabalhando em 3 empregos, né? Fiz 2 doutorados e tudo, até que uma participante, que era filha da minha vizinha, e a dona Fátima? Falei, a dona Fátima? A dona Fátima, que era sua funcionária, que trabalhava em casa, que te ajudou com a casa, com os filhos. Então, gente, só lembrando que muitas vezes a gente se esquece de que teve toda uma rede de apoio para fazer tudo aquilo que fez.
E muitas vezes nós mulheres, espantamos a sogra, sendo que é a nossa rede de apoio. E às vezes o marido espanta o pai ou a mãe, né, espanta a sua sogra, sendo que é a rede de apoio. E depois fica lá sozinho. Precisa de ajuda com os netos? Precisa sim, mas não é criar os netos no lugar dos pais, a não ser que seja uma situação incrível. Então aqui, quem realmente confessa que teve uma rede de apoio nos primeiros anos de casamento? Levante a mão. Olha aí, temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer. Muito bem. Quando eu falo em convivência, nós estamos falando em viver junto. Conviver é viver junto. É percorrer uma trajetória evolutiva juntos. É bíblico, né, gente? 1 ou 2, né? Se um tropeçar, o outro segura. Mas vocês concordam comigo que às vezes há uma solidão a dois? Que pode acontecer que você esteja com uma outra pessoa, mas você se sente só. E às vezes você não suporta a própria companhia e quer que o outro suporte. Chico dizia o seguinte, que quando você quiser saber quem é você, tente anotar os seus pensamentos quando você estiver sozinho. Aí você se conhece. Então, precisamos ter essa vigilância para saber se nós somos uma boa companhia, se nós conseguimos estar sozinhos. E se isso for realmente complicado de acontecer, tem remédio, viu? E o remédio está no Evangelho de Jesus Cristo. Amar ao próximo. Não é aquela coisa que está nas redes sociais, não, ame o próximo, e o segundo, o próximo, não. Amar o próximo, é quem está perto de você. Muito bem. Acontece que estão lembrados que eu falei que nós vamos mudando com o passar do tempo? E é necessário acontecer essa mudança? É necessário que ela aconteça? Ela é necessária? Cada fase da vida, nós temos as nossas obrigações. Então, a criança brinca, aprende, ajuda. Então, ela tem que ser criança. E é necessário que ela viva isso. O adolescente também pode brincar, aprender, ajudar. Mas ele aprende, ele ajuda, ele se envolve um pouco mais. A criança pequenininha, ela joga os brinquedos na sala. Ela pode ser ensinada a guardar os brinquedos depois, sim ou não? Sim. Não é trabalho infantil a criança guardar os seus brinquedos. E isso não pode ser feito na base da bronca, isso tem que ser feito de forma divertida, para que ela entenda que aquilo também, que guardar o seu brinquedo também é uma brincadeira, que arrumar a sua caminha também é uma brincadeira, né? Lavar seu copo. O jovem aprende, assume, se envolve, depois ele trabalha, depois ele namora. Entendam a sequência. O adulto aprende, assume, se envolve, trabalha, casa, tem filhos. É uma opção. A minha geração era quase que obrigatório. A de hoje, nem tanto. O idoso aprende, assume menos, se envolve, trabalha menos. Qual é o problema que está aí, então, às vezes? É queimar etapas. É não ter uma infância, não ter oportunidade de brincar na infância, e aí chega aos 40, quer agir como se fosse uma criança, né? Ou como um adolescente. Casou cedo demais, queimou etapas, chega aos 50, quer agir como adolescente, porque queimou uma etapa, né? Então, às vezes, é necessário voltar lá, como eu já falei com vocês, né, no Poder das Memórias, é preciso voltar lá para poder resolver aquela questão. E aí, o que acontece aqui, às vezes, também, é uma inversão de papéis. No passado, no pós-guerra, os papéis masculinos e femininos eram bem definidos. Então, o homem podia fazer determinadas coisas e a mulher podia fazer determinadas coisas, e o homem não entrava na cozinha e a mulher também não assumia determinados papéis. No pós-guerra, isso foi mudando, né? A mulher pode assumir isso, pode fazer aquilo outro, o homem também pode fazer isso, né? Pode assumir determinados papéis. Só que o que está acontecendo? A vara que era muito de um lado, a mulher não pode ser membro da academia de letras, mulher não pode ser gerente de banco. O que era a vara de um lado, o que está acontecendo agora?
a vara puxou demais para o outro lado. E às vezes a gente ouve queixas de que a mulher está assumindo tantos papéis masculinos que o homem está ficando confuso. Agora eu não sei o que eu faço. Então, os extremos não são bons. Então, ok. Se o homem é o provedor único da casa, então a mulher vai cuidar da casa, lavar, passar, arrumar, cozinhar, cuidar dos filhos e tudo mais. Está bem dividido aí. Mas se a mulher trabalha fora também, e ela coloca o Pix pagando as contas dentro de casa, então ele tem que ajudar na cozinha, sim ou não? Então, depois vocês façam uma lista aí. Ó. A mulher entrou com R$1 de Pix para pagar as contas, então ele lava um copo. É uma lista enorme para cada coisa, tá? Isso causa uma encrenca danada. Mas não é para ser encrenca. Porque muitas vezes não há determinadas habilidades, né? E aí a mulher quer que o homem faça uma coisa lá que ele não vai fazer bem feita. Ela fala, mas você não faz tão bem. Tá bom, do jeito que está ótimo, meu amor. Só lavou as vasilhas, mas não guardou? Tá ótimo, pode deixar que eu guardo. Né? Tá tudo molhado? Tá tudo molhado. Tudo pode ser feito com bom humor. Não precisa ser necessariamente assim. Né? Com a sacola pesada, quem vai carregar? É o homem, gente. Eu não vou dar conta de carregar sacola pesada. Então, tudo isso de forma serena, tranquila, no bom humor. Nada de drama para isso. A outra coisa, às vezes a filha chega na adolescência e começa a querer ser a mãe da mãe. Calma, há papéis aqui, bem definidos. Agora, a mãe está idosa, precisando de cuidados, a filha vai ser uma espécie de mãe da mãe, sim, né? Ou pai do pai. Avós não são pais de netos. Então, muitas vezes, esses conflitos todos se resolve conhecendo a si, ao outro e respeitando as fases. Passeando na adolescência, namorando, só depois casando. Então, obedeça às fases. Não estou falando grego aqui não, né, gente? Vocês concordam comigo que as fases devem ser obedecidas? E que mesmo algumas pessoas não obedecendo essas fases, ainda assim a gente precisa manter um pensamento mais ou menos alinhado? Aqui está falando a mulher que meu pai casou com 17 ou para 18 e minha mãe com 16. E a minha avó com 13. Eu me casei com 20. Tá bom, né? Eu 20, meu marido 28, tá certo? Bom, e minha filha queria namorar antes dos 18, e eu já falava para ela, minha filha, namorar antes dos 18, primeiro tira a carteira de motorista, porque dirigir um carro é mais fácil do que um namoro. Aí diz ela que esperou, né? Bom, a questão é que às vezes, na mesma família, podem existir gerações diferentes. Daí os conflitos. Às vezes tem um bebê recém-nascido e tem um menino de 7 anos, tem um outro de 14, a esposa de uma idade, o marido é de outra, e tem o avô que mora, a avó. Então, assim, haja inteligência para administrar tudo isso. Mas lembrando, quais são as 3 habilidades necessárias para uma relação? Então, humildade, disciplina e coragem. E as 3 virtudes? Amor, paciência e perdão. Muito bem. Esse aqui é um trecho do livro O Poder das Memórias. Esse livro aqui que vocês já têm. Quem já tem? O livro O Poder das Memórias. Bom, né? Fez todas as tarefas? Tem ali na livraria, gente. E no culto do Evangelho no Lar, vocês estão usando o Tratado dos Evangelhos? Ele foi feito, esse é do meu esposo Emílio, brasileiro, ele levou quase 20 anos escrevendo o Tratado dos Evangelhos. O Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, harmonizados e interpretados à luz da doutrina espírita. Daqui a pouco eu falo desses outros aí que eu quero indicar para vocês. Então, muitas vezes, a gente precisa mudar hábitos quando as coisas não estão funcionando direito, quando os conflitos estão
muito frequentes, senta, conversa abertamente, num horário tranquilo e olha, bom, meu bem, isso precisa mudar, isso está me incomodando, vamos conversar sobre isso? Mas não faça isso com fome, nem na sexta-feira, que sexta-feira as pessoas estão cansadas, e nem fale isso no momento de discussão, onde você quer desabar o mundo. Seja um momento claro, né? Hoje, quando você chegar em casa, meu bem, a doutora falou lá, vamos conversar sobre aquele assunto? Então, eu estou falando de diálogo, e diálogo não é monólogo. Diálogo exige que um fale, o outro escute, e depois esse que escutou, fale e o outro escute. Certo? GVGO, grupo de verbalização, grupo de observação. Então, um fala, o outro observa, depois o outro fala e depois o outro observa. Mas tá bom, vamos colocar os pés no chão? Os casais que normalmente vivem muito tempo juntos são justamente aqueles que são diferentes. Querem ver? Um é falante e o outro é caladão, é ou não é? Um é elétrico, o outro é mais calmo. Um tem coragem para dar e vender, e o outro fala assim, meu Deus, será? Tem certeza? Ai, estou com medo de fazer isso. Porque são diferentes. E é justamente isso que Deus quer. Pessoas diferentes vivendo juntas, aprendem umas com as outras. E como eu digo, se os dois concordam em tudo rapidamente, olha o perigo. Ai, hoje eu acordei deprimida, acho que eu vou pular do 10º andar. O outro, ai, eu também, vamos juntos. Olha o perigo. Então agradeça se a pessoa que está com você for uma pessoa que pensa diferente. A utilidade disso é que você vai ter que gastar argumento para convencer o outro que pensa diferente de você. E é isso, é aí que está o incrível, é aí que está o fantástico. Porque assim o espírito, evolui. Entendem? Então, dentro desse processo, a gente precisa entender que você precisa, às vezes, criar códigos com o outro. Não sei se vocês têm esses códigos. Eu tenho com meu marido. Então, assim, se estamos juntos, assim, no local. Vocês aqui têm o hábito de andar de mãos dadas, assim, bonitinhos? Na rua? Não? Tem? Tem. Eu, desde o começo do namoro com meu marido, eu já criei esse hábito, porque eu tinha, às vezes, tropeçava muito, e ele andava muito rápido. Então, ele já pegava logo a minha mão, meio songa assim, né? Já pegava logo a minha mão e a gente andava rápido. Aprendi a andar rápido com ele. Então, às vezes, nós estamos juntos, assim, num evento, de mãos dadas. Aí, quando ele aperta uma vez e vira assim, o que significa? Apertou uma vez e olhou para lá, o que é? Vamos embora. Aí, quando eu aperto assim, aperto e seguro a mão bem firme, quando ele está falando demais, o que é? Chega, já tá bom, bora. Aí tem outros assim, aperta 2 vezes. Então, são vários códigos que nós temos que, às vezes, não dá para você falar na frente dos outros. E tem uns sensuais aí que eu não vou contar para vocês se virem aí, façam os de vocês. Então, o que a gente precisa ter? Códigos. Um precisa saber fazer a linguagem, entender a linguagem facial e corporal do outro. Mas a gente também não pode exagerar. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós, mulheres, escrevemos na nossa cabeça um romance de 300 páginas, assim, rapidinho. Às vezes o homem chegou, está cansado, sentou lá e tudo, ou então está fazendo alguma coisa, quer ficar lá quieto, e a mulher fala uma coisa, ele monólogo, ou então ela prepara um lanche, ele não foi na hora que ela foi, ela fica assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? Meu bem, está tudo bem? Ele está lá. Ixi, alguma coisa está acontecendo, o que será? Não, ele só está quieto, só está com a mente cansada, só está querendo descansar. Então, às vezes, a gente exagera. Já com a mulher é justamente o inverso. A mulher está ali. E ele, não está nem entendendo. Sim ou não? Então, às vezes, precisamos sim verbalizar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando.
Meu bem, você é minha prioridade. Mas você vai aguardar 10 minutos até que eu termine isso aqui, pode ser? Daqui a 10 minutos eu te atendo. Ah, pode ser. Aí você vai lá, termina o que você está fazendo. Agora, se for uma coisa assim, exagerada, desligue o fogo, fala, diga. E escute. E pare realmente para escutar. Porque eu vou dizer o que o homem mais gosta. Atenção. E o que a mulher mais gosta? Vocês pensaram no dinheiro, né, gente? Mas depois do dinheiro. Homem também. A mesma coisa. Atenção. Atenção. Então, vocês estão juntos por isso. E quem alguém pretender ficar juntos aí também. Então, é aquilo que eu falei, convencer exige inteligência. Não queira que o que te completa seja seu igual. E estude sempre, leia sempre, porque nos momentos difíceis você não pode ser amador. Você tem que agir como profissional. E às vezes você precisa ser terapeuta do outro. Tá? Às vezes é necessário você se colocar nesse lugar, porque se tiver dois surtando, não vai prestar. Então, se um surtou, o outro tenta entender o que está acontecendo. Agora, não crie monstros. Se um está sempre surtando e você está sempre passando a mão na cabeça, isso não vai dar certo, tá? E jamais jamais faça as pazes com sexo. Vou repetir. Jamais faça as pazes com sexo. Porque se ele foi agressivo, desrespeitoso, e com isso você cedeu e ofereceu as pazes com o corpo, ele vai fazer isso cada vez mais. E isso vale para as mulheres também, tá? Se às vezes a mulher está agressiva, né, e te desrespeitou e tudo, e você foi num abraço com o corpo, ela vai fazer cada vez mais, porque vai ter o carinho. Então, não alimente esse tipo de coisa. Só depois que fazer as pazes mesmo de verdade, tá? Isso é complexo. Casa e alimentos se completam. Gente, a casa. Lembra que a casa é o lugar de paz, de aconchego da alma. Então, esse lugar precisa ser assim. Então, se é o homem que coloca o alimento na geladeira, que a mulher, então, faça o suco e prepare e coloque na mesa. Dividam as tarefas. Tenha sempre uma fruta lavada, um carinho extra, um cafuné. Né? Eu falo que eu não tenho condições de ter cachorro, porque ou eu cuido do cachorro ou eu cuido do marido. Porque se eu fizer cafuné no cachorro, não vai sobrar para o marido. Não, mas tem gente que consegue, né? Ter um cachorro e ser carinhoso ou carinhosa com o outro. Eu não. Então, dentro dessas especificidades, as mulheres são treinadas a cuidarem da casa e dos filhos, porque brincam de casinha e brincam de boneca. E também estudam, e leem livros, e jogam bola. Não estou dizendo que é só isso. Estou pegando uma lente só. Um pedacinho. E os meninos aprendem a brincar lá fora, de bola, de carrinho, e a menina aqui dentro. Essas habilidades já foram desenvolvidas com as amigas. E essas habilidades já foram desenvolvidas com os amigos. Depois que se casam, ela não vai brincar com as amigas, ela vai brincar com o menino. Porque antes, quando as amigas estavam brincando e o menino entrava na brincadeira, elas punham ele para correr, sim ou não? E as meninas podiam jogar bola junto com os meninos? Não era o certo, né? Eu tinha a bola de vôlei, né? Então, o que acontece? Se isso é formado de forma muito rígida, quando ela se casa, que está brincando de casinha, ou seja, cuidando da casa, e teve filhos, ou seja, brincando de boneca, e ele vai jogar videogame o dia inteiro, vai ter conflito. Ele só está brincando. Mas está esquecendo de uma coisa, que agora é menino e menina juntos. Está bem tradicional esse negócio aqui, menino e menina, né, gente? Mas vocês estão me entendendo? Eu estou falando do psiquismo masculino e do feminino. O que eu quero dizer é
que aquelas habilidades já foram desenvolvidas, agora você vai desenvolver novas habilidades. Vai brincar de casinha, vai brincar de boneca com o menino. E ele pode brincar de bola e tudo, mas ele não pode ficar o dia todo brincando, jogando videogame ou muito tempo com os amigos. Ele tem que vir para casa e brincar com ela, e fazê-la sorrir, e se divertir, e contar coisas engraçadas, enquanto os dois fazem alguma coisa juntos. Essas são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, não dá para inverter papéis, não dá para inverter tempos. E o lar, ele precisa ter alegria, descanso, parceria. Todas as palavras que nós falamos ficam impregnadas nos móveis, porque elas são energias. Então, somente palavras de estímulo, palavras carinhosas, palavras de respeito, de responsabilidade, jamais um xingamento. Porque quando você rotula uma pessoa com uma palavra, com um símbolo ruim, o próximo passo é destruir essa pessoa. Então, quando na década de 60, cidadãos de bem matavam os outros aqui no Brasil, porque falava assim, olhe lá um comunista, pronto, matava. No Oriente, olhe lá um terrorista, puf, pronto, tinha autorização para matar. Então, quando você rotula o outro, você está se dando permissão para desumanizar o outro. Então, quando você xinga alguém, você está... Porque o seu cérebro não é preparado para fazer mal ao outro. Mas quando você rotula, sua consciência é amortecida e você sente autorização para fazer o mal. Então, jamais chamar seu cônjuge ou seu irmão, ou qualquer pessoa da sua família, de um apelido negativo, ruim. Por isso que não tem que ter isso. E essa parceria, ela se dá em todos os momentos. Eu vejo às vezes nas redes sociais, meu marido jogou o lixo fora, mas não pôs o saco. Meu bem, se um jogou o lixo fora, você vai lá e põe o saco. É um exemplo que às vezes eu tenho visto. Faça isso a dois. Ou se os dois trabalham e pagam a funcionária para fazer isso, ok. Mas vai fazer alguma coisa? Faça a dois de forma divertida. E cria-se essas habilidades com as crianças, não fazendo para elas, fazendo com elas. Vem cá, vamos fazer junto aqui com o papai? Vamos fazer com a mamãe? Mesmo porque a psicologia explica isso, que às vezes o que mais adoece não é o abandono dos pais. Às vezes é algum irmão ou irmã que é tóxico. E às vezes, depois que você se casa, você faz o possível para se livrar daquela aproximação que você já viveu o que tinha que viver, mas às vezes a família está sempre te puxando para perto daquele irmão ou daquela irmã que é tóxico para você. Aí você às vezes amortece a sua consciência e fala, bom, neste plano encarnatório pode ser que eu tenha sido algum inimigo e que agora eu preciso conviver. Nada disso. Não tem isso não. Se está te adoecendo, está errado, perdoe e se afaste. Perdoe, se perdoe e se afaste, tá? Então, para isso precisa de muita oração, né? Porque a sua casa, seu lugar, é o seu templo. Casa também combina com ordem. Tá funcionando esse microfone? Parou de funcionar? Cadê a minha amiga do microfone? Tá, obrigada. Diz que tem um outro. Bom, vamos lá, às vezes ele volta. O outro aspecto. Bom, falei dos brinquedos, né? E o marido, então, mantém a qualidade da casa. Troca as lâmpadas. A mulher pode trocar, pode também. Mas cabe ao masculino proteger o que está aqui fora. E cabe ao feminino manter, cuidar. Eu sei que isso nem sempre precisa ser algo assim
rígido, totalmente encaixotado. Mesmo porque lá em casa eu sei trocar pneu. Meu marido não sabe. Se precisar, ele chama o seguro para trocar o pneu. Né? Ele todo engomadinho, camisa branca por dentro da calça, assim, todo assim. Então, mas eu sei trocar o pneu. Vai trocar. Vai me salvar. E o outro aspecto que eu sempre falo para os meninos, para eles entenderem, agora para os meninos, entendam as oscilações hormonais femininas, que existem no masculino também. De manhã, testosterona lá em cima e vai só caindo. Então entendam isso, meninas. As mulheres têm uma oscilação mensal. Então é por isso que às vezes, se você, em determinado momento do mês, na primeira semana do mês, chega para sua esposa e dá um abraço nela assim por trás, ela vai virar e vai te abraçar também. Dependendo do período do mês, se você chega e dá um abraço por trás, ela pode falar, me larga, não sei o quê. Sim ou não? Entendam isso. As mulheres entendem isso, elas sabem disso, às vezes esquecem que é só uma leve TPM, é um período seco. Então entendam isso também. Os homens, se eles fossem mais espertos, eles entenderiam isso melhor e anotariam na agenda. Perigo, determinadas épocas do mês. Perigo, se afaste. O que tem escrito atrás de uma Scania? Para a sua segurança? Mantenha a distância. Tá? Mas não se esqueça de ir no período certo, voltar e fazer o que é certo. Aí você fica o tempo todo assim, ó, pai, perdoa. Aí você olha para a esposa e fala, pai, perdoa. Ela não sabe o que faz. Tá nervosa. Mas se você tiver a vigilância de não invadir o espaço do outro, não ser tóxico nem agressivo, isso resolve, tá? Dica para quem está começando, gente, só engravide se tiver certeza que os dois querem. A mulher quer muito, o homem não quer, então para que vai engravidar? Me fala. É encrenca. Da mesma forma, tá? Da mesma forma, meninos, o espermatozoide é seu, cabe a você decidir, tá? Ninguém te obriga a nada. Pronto, falei. Se arrume, evite se vestir como criança. De cada 10 casos de violência doméstica, 9 o homem estava sem camisa. E a mulher vestida como criança. Uma roupa muito pequena, que não servia nela. Então, dá para perceber a maturidade da pessoa conforme a vestimenta dela? Não dá. Mas dá para fazer estatística? Sim. Põe uma camiseta. Bom. E roupas, às vezes, já são motivos para... Roupas, às vezes, são... Está acabando meu tempo. Roupas, às vezes, são motivos de discussões. Então, que isso seja resolvido na maior paz possível. Tá? E outro fator importante é que os filhos, eles não precisam ser o caos. Muitas vezes, a questão é apenas uma discordância na forma como os filhos são educados. Mas, às vezes, nós trazemos do passado memórias que não são muito boas e acabamos descontando isso nos filhos. Então, às vezes, a gente escuta falar assim, meu pai me bateu e olha quem eu sou, então eu vou bater no meu filho. Não, nada disso. Você pode fazer diferente. Ter uma educação não violenta, mas muito no diálogo. Antes de usar a mão, converse, dialogue. Fale várias vezes de maneiras diferentes. Né? Lá em casa a gente tem um acordo. Eu resolvo os pequenos problemas e Emílio resolve os grandes problemas. E os meninos até falavam lá em casa, mãe, então a gente vai apelar para o Supremo. Quando eu dizia não, mas às vezes eu sabia que eles chegassem ao pai, dependendo do tipo de argumento que usasse, o pai iria dizer sim. E também, eu descobri com o tempo, meus filhos já têm 30 e 33 anos, eu descobri com o tempo que quando os filhos têm os pais muito afinados, não, e nem dialoga, eles se sentem sós, tipo abandonados, sabe?
Então, Emílio foi muito esperto. Ele fazia uma coisa que era assim, quando eu era mais brava lá em casa. Então, quando mas é porque eu resolvia logo, né, as questões pequenas. Então, quando eu estava assim, né, nervosa com alguma coisa, e já tinha falado 2, 3, 4 vezes, e aquilo não estava resolvendo, ele falava assim, ele se fazia de aliado dos meninos, falava, vem cá, que sua mãe tá brava, não tá boa de conversa agora não, vem cá, vamos fazer isso aqui, que depois ela calma e aí resolve. Então, por lá já resolviam da maneira correta. Então, às vezes, um dos dois precisa ser aliado. Não estou dizendo que vai fazer alienação parental e fazer o outro inimigo. Só estou dizendo que as crianças se sentem abandonadas quando os dois estão muito fechados em relação a alguma coisa. Então, converse com o menino, converse com a criança. Tá, e a sua opinião? Como que você se sentiria se fizesse isso? Eu quero fazer porque o corpo é meu. Tá, mas o corpo é seu, mas as consequências também são suas. Vamos pensar no que vai acontecer no dia seguinte? Né? Bom, mesmo porque cuide bem do seu cônjuge, sabe por quê? Porque os filhos vão e o casal fica. E o diálogo é muito importante. E até o não diálogo. É aquela coisa, tem que dormir sempre na mesma cama. Mas peraí, se ele gosta do ar-condicionado no 16 e você não suporta frio, vocês podem negociar de vez em quando. Lá em casa a gente está naquela fase que os quartos dos meninos ficaram, que eles casaram e foram embora, né? Então, roncou. Ou então ligou o ar-condicionado no gelado, o que eu faço? Pego meu travesseiro, vou lá deitar na cama do Vinícius, durmo a noite inteira. E de manhã o que acontece no corredor? A gente se encontra. E tá tudo bem. Mas no começo me dava uma coisa, né? Meu Deus, o casal não pode dormir assim. O importante não é dormir? Começou a brigar. Tá entrando na madrugada brigando? Tem aquela coisa de não dormir em paz. Vocês não vão conseguir fazer as pazes. Espera. Durma, descanse. Durma, descanse. Na manhã seguinte, a mente vai estar descansada e vocês vão tomar as melhores decisões. A maioria dos casos de violência doméstica e de pedidos de separação acontecem depois de uma discussão calorosa à noite. Então, gente, uma dica importante também é para os meninos, né? Os meninos precisam passar mais tempo com os pais para que eles aprendam o que é ser um menino, né? Pais, avós. Infelizmente, as estatísticas já dizem para as meninas não ficarem com avós ou tios, porque vocês já sabem as estatísticas dos problemas aí, tá? O outro aspecto, já estou terminando, é a independência. Mulheres, seu marido não é seu pai. Ele não tem a obrigação de te sustentar. Ele sustenta, né, se for essa condição, ele sustenta a casa, a manutenção do lar. Então, se para tudo você precisa pedir, ou se você o tem como um pai, você não terá atração sexual por ele. E da mesma forma ele, se ele te vê como uma filha, logo, logo ele vai se sentir na autorização de te dar bronca e até umas palmadas para te educar. Então, não é isso. Pai e filha, e muito menos filho. Mulheres, seu marido não é seu filho, não é seu bebê. Você não é mãe dele. A mãe dele é a mãe dele. Tanto que se você afastar a mãe dele, você vai ter que assumir o papel de mãe dele. Não afaste a mãe dele, não o afaste da mãe dele. Porque se você for a mãe dele, você não vai sentir atração sexual por ele e nem ele por você. E ele vai se sentir cada vez mais na dependência do seu serviço, mas não do seu amor, não do seu respeito. Entendem que os papéis precisam ser bem definidos? Os dois são adultos. Os dois precisam assumir os papéis de adultos e não de pai e filho, de mãe e filha. Senão, às vezes um fala para o outro, você não dá conta de fazer isso, está infantilizando.
Não permita infantilização, tá? Porque senão é nisso que dá às vezes. E aí não amadurece, né? Enfim, a relação deve ser de cumplicidade, paz. Reclamar é clamar novamente. Então, em vez de levar um problema, acho que é por isso que eu sempre resolvi os problemas pequenos. Em vez de levar o problema, já leve 2 ou 3 sugestões de soluções. Cabe ao outro apenas escolher qual a solução melhor. Vou usar um exemplo aqui, simples. Domingo. Tem gente que gosta de cozinhar em casa e não cozinha em casa. Então, meu bem, em vez de falar para ele assim, não vou cozinhar não, né? Resolva aí o que você vai fazer. Fala assim, meu bem, o que você quer hoje? A gente vai almoçar fora ou a gente pede para entregar? Você decide. Você que manda. E pronto, ele decide nas 2 opções suas. Sabedoria. Né? E uma coisa que tem que ser proibida, dar bronca no outro, como se fosse um bebê na frente dos outros. Isso irrita profundamente. Às vezes as pessoas passam uma festa assim maravilhosa, no final um dá uma bronca no outro, sai brigado, aí esqueceu todos os momentos felizes que deveriam ter. Por isso, nada de constranger o outro em público, tá? E nem discutir no quarto do casal. Não briguem na cama do casal, por causa das vibrações negativas. Caminhe, vá caminhar num parque, num bosque, para conversar sobre o assunto. No final da caminhada, às vezes é tanto assunto para discutir que você até está em forma, porque a caminhada vai oxigenar o cérebro, você vai pensar melhor, vai raciocinar melhor. Sem falar que precisar correr, já está resolvido. Tá? E às vezes a gente pensa assim, nossa, 50 anos de casados, né? Já passamos então por hipertensão, diabetes, já tirou apêndice, a vesícula, né? Já passou por câncer, já passou por tantos problemas. E estão lá os 2 juntinhos. Tudo bem, né? Se encontrar ânimo para fazer alguma atividade física, faça. Não espere chegar aos 60, 70, 80 anos para começar. Já faça logo. Encontre algum esporte onde os 2 podem fazer juntos. Mas se um não quiser fazer, ninguém nasceu grudado. Vá e faça. Vou repetir. Os 2 precisam fazer atividade física. Mas se um quiser e o outro não quiser, ninguém nasceu grudado. Vá. Porque tem gente que fala assim, só vou se for com ele. Ele fala, só vou se for com ela. Não, vá. Faça a sua academia. Faça a sua atividade física. E pronto. Estou terminando, gente. Nossa, o tempo aqui voa. Vamos lá. Incompatibilidade, né? Se um lê, se um estuda, se um está sempre lendo um livro interessante e o outro nunca está lendo, leia o livro e conte o resumo para o outro, então. Se um está sempre lendo, Nada é por acaso, da Zíbia Gasparetto, Vibrações de Paz em Família. Essa amorosidade aqui é bom também. Se um está sempre lendo e o outro não lê, um evolui e o outro fica para trás. Só lamento, é a lei da evolução. Evolução é individual no coletivo, tá? Então leia, estude, faça o culto do Evangelho no lar, onde vocês podem ler livros coletivamente. E se a viuvez acontecer, não posso deixar de falar sobre isso, né? Que tenha, assim, então, uma vida digna, que tenha uma atividade que você possa fazer, que queira encontrar uma outra pessoa ou não. A própria companhia, às vezes, pode ser excelente, porque não basta subir o Monte Everest. É preciso descer com equilíbrio, né? Então, resumindo, família é sempre ação, nunca é parado. Leia com as crianças, deixe brincar, viva cada etapa, façam juntos. E tudo que vocês puderem fazer, em nome, 3 virtudes, em nome do amor, da paciência e do perdão, é importante para desenvolver as 3 habilidades. Quais são? Humildade, disciplina e coragem. Eu gostaria que os casais que estivessem aqui se colocassem de pé, por favor. Cadê? Tem mais? Muito bem, eu gostaria que vocês aplaudissem esses casais que estão aqui hoje. Que Jesus abençoe vocês, a família de vocês, a casa de vocês.
Muito obrigada. E vamos passar para o passe. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, os olhos do corpo, e vamos abrir os olhos da alma. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais penso, nada mais sinto, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina da vida. Aqui estou, como teu canal vazio, água viva da fonte divina da vida. Saúde e felicidade fluem silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Senhor, é chegado o momento em que meu espírito cansado das lutas se debruça em êxtase ante incomensurável. Ah, Senhor, sei que sou pequeno, no entanto, o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender e para vos amar. Colocai no meu peito rebelde os sentimentos puros de fraternidade e de humildade. Amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós. E sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que vivendo e sofrendo nesse amálgama de incompreensões, eu possa vos servir sem sofismas ou equívocos. Senhor, sei que o mundo muito pouco me oferece, porém levantai os meus sentimentos, para que eu busque em vós, fonte perene de saber, o abrigo para as minhas emoções. Ah, Senhor, que a vossa vontade se faça em nós, que a vossa vontade se faça em mim, Senhor, porque somos teus filhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.